Olá, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e que mais uma quarta-feira estejamos juntos, não apenas aqui na nossa live, mas juntos em espírito também e de preferência acompanhado, todos nós acompanhados pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais da casa de Perinair, nosso celeiro de luz. Lembrando que o nosso centro espírita estará sempre de portas abertas a todos nós, principalmente naqueles momentos em que estivermos com os nossos problemas, nossas dúvidas, nossas angústias pessoais. Somos uma família e família serve justamente para o acolhimento, para o auxílio mútuo. Espero que todos estejam bem e que nosso bate-papo de hoje esteja sempre amparado pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que nos dá o direcionamento correto para as nossas vidas. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Minha querida amiga Marisa, tudo bom? Como é que você está? E esse boa noite da família do Centro Espírita Naí Monte de Castro, né, Marisa? Patrícia, tudo bom, Patrícia? Espero que você esteja muito bem. Espero que toda a sua família também esteja muito bem. Daqui a pouco as pessoas vão aparecendo. Rosiane Bezerra, boa noite, Rosiane. Tudo bom? Espero que vocês todos gostem bastante do nosso bate-papo. E hoje, como vocês já devem saber, né? Porque eu sempre antecipo o assunto e o nosso convidado. Teremos um bate-papo com o meu irmão, né? E quando eu digo meu irmão, às vezes as pessoas acham que é o Albertinho. Acho que o Albertinho é meu único irmão. Falando nisso, daqui a pouco ele aparece aqui. Mas eu tenho mais irmãos também. E o José Ricardo é o meu irmão. Eu já vou colocá-lo aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Fala, Sérgio. Boa noite. Tudo bom? Já vou colocar aqui o meu irmão José Ricardo. Já tá doando material aí. Bocejando, quando tá Oh, já bocejando, comecei, tá já doando comecei. A gente nunca fala que a gente tá com sono, Zé. A gente tá doando material. Isso. E aí, tudo bom, Zezão? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, pessoal. Nomes queridos do centro, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Nada. Então, o nosso bate-papo hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis morais, né? Lembrando que quando a gente fala sobre leis morais, a gente está falando quase que diretamente sobre uma parte inteira do Livro dos Espíritos que trata sobre esse assunto, né? Nós temos a primeira parte, a segunda parte, né? Que a gente está muito Uhum. acostumado a discutir nos nossos grupos de estudos, mas quando chega nas leis morais, as pessoas às vezes pulam, porque não acham tão interessante, né? Não na nossa casa espírita. Às vezes a gente está fazendo um culto no lar, então a gente gosta de discutir filosofia, né? Como é que é a vida no plano espiritual. Aí chega em leis morais, não, isso é meio chato. Então vamos logo direto para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trata, né, de maneira mais A moral, aprofundada né? isso, mas as leis morais do Livro dos Espíritos é uma parte extremamente interessante, né? Onde Kardec consegue fazer um apanhado de diversos pontos. Tanto que a gente vai dividir esse nosso estudo em dois, né? Porque um só vimos Sim, sim. que não vai É. dar. Então a gente precisa fazer uma divisão, né, para Eu, caber na minha tudo. ingenuidade, imaginei que pudesse conversar numa noite só de todos, mas é impossível. É um assunto muito longo. A abordagem, realmente, eu tentei, em cada uma das 6 leis que nós vamos conversar hoje, enxugar ao máximo, pontuar o que eu acho que foi mais interessante para essa discussão, o que os espíritos falavam, né, através da conversa, com o diálogo com Kardec. E como você falou, né, as leis morais fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, e são 12 capítulos, cada capítulo com uma série de perguntas, né? Então, o Kardec estava muito inspirado, uma vez que, como cientista, sabe que existe as leis físicas, as leis da matéria,
que até hoje a gente descobre coisas novas, né? Fica impressionado com novas medições, novos aparelhos que mostram a lei, tanto no macro como no micro, no atômico. E por que não existiria, por exemplo, leis morais, leis de comportamento? Então, essa sessão é uma sessão, essa terceira parte, né? É algo muito interessante e a ideia é que a gente faça um bate-papo em relação a 6 delas, as 6 primeiras. Então a gente podia começar, Zé, fazendo uma diferença aí, até mesmo conceitual, do que é lei, do que é moral, para a gente já ir aquecendo, vamos? Claro, claro, claro. Assim, a gente tem que entender o significado das palavras, né? E como elas combinadas, elas dão uma ideia do qual é o assunto, né? Então, eu fui procurar no dicionário, o bom e velho Aurélio, o que significa lei e o que significa moral, né? Então, a gente, quando fala de lei, lei, por definição, é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. Então, é uma obrigação imposta. E a gente estava conversando antes, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente tem a máxima, essa lei não pega, essa lei não pegou, não vou cumprir. Mas, considerando leis morais ou leis divinas, né, são tipos de comportamentos, de ordenamentos que a gente não consegue fugir. E a gente, como espírita, a gente sabe que são leis que realmente que regem a nossa vida ao longo de toda a nossa criação, e todas as nossas encarnações. E o conceito de moral tem origem do termo latim moralis, que tem um significado relativo aos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Então, assim, se a gente tem uma norma, um ordenamento, e a moral, uma forma de expressar um modo de agir das pessoas, né? Quando a gente combina esses termos, o que a gente tem, né? Algo que dita o que deve ser seguido para que as pessoas possam conviver, né? E não só no questão da convivência material dessa encarnação. É uma lei de convivência, uma lei moral que rege todo o universo, de todos os espíritos, né? Em todas as fases da nossa evolução. Então, é algo que a gente realmente tem que prestar muita atenção e estudar e entender cada grupo de leis, né, significam, né, para a nossa vida, né, para o ordenamento dos nossos atos. O Kardec organizou a terceira parte em 12 leis morais, que são a primeira, a lei divina ou natural, a segunda, a lei de adoração, a terceira, a lei de trabalho, né, do trabalho, a quarta, a lei de reprodução, a quinta, a lei de conservação, e a sexta, a lei de destruição. Essa a gente vai conversar hoje. As demais, que a gente vai ver uma outra oportunidade, são a lei de sociedade, depois a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade, e por último, o capítulo 12 da perfeição moral, que não é exatamente ele não começa como lei, mas são características, né, como ele fala, características do homem de bem, que quase que seriam um grande resumo da incorporação dessas leis na vida da gente. Então, vamos seguir a ordem, né, que está no livro dos Espíritos. E mais uma vez, eu tentei colocar alguns pontos que eu acho que são pertinentes ao que a gente tem que relembrar e pontos que são às vezes muito atuais, né? Muito, às vezes, negligenciados, esquecidos, ou muitas das vezes a gente vê questões sendo debatidas sem a preocupação de entender o que a lei moral, para aquele termo, define como orientação, né? Orientação vinda dos espíritos. Então, Então, a primeira lei. só fazer uma pausa rapidinho, Zé, só para um Claro, esclarecimento para o claro. pessoal, que muitas das vezes as pessoas assistem o, a nossa conversa aqui ou estão iniciando no Espiritismo e não percebem que o Espiritismo ele
é 100% baseado no cristianismo, né? Então, quando a gente está Sim, falando de sim, leis morais, a gente também está falando de cristianismo, né? Da moral cristã. sim, E quando sim. a gente também está discutindo moral cristã, para o Espiritismo, Cristo é a interpretação perfeita do Criador. Então, a gente está falando daquela moral divina. Né? Então, para nós, quando a gente Isso. está discutindo isso, a gente não está falando a moral dos homens, não. Ou de repente uma moral socrática. Né? Não é nada disso. A gente está Uhum. falando 100% baseado no Cristo e que para a gente é essa hermenêutica, essa interpretação divina. Por isso que eu acho interessante a gente falar. Então, para a gente iniciar, pode, por favor, pegar a primeira e dar fazer o seu resumo e a gente vai conversando. Não, não, e é legal que você colocou isso, porque isso é colocado explicitamente na primeiro conjunto de leis, da lei divina ou natural, né? Então, assim, o que que é a lei divina ou natural? É a lei eterna e imutável como o próprio Deus, é a lei perfeita. Então, toda vez que a gente fala da lei divina, é uma lei que, como o próprio Deus, né, existe desde sempre, né? Aí, mais uma vez, muitas das vezes a gente entende ou percebe mais facilmente a harmonia que existe das leis no universo material. Mas existe também uma harmonia, né, é, que é muito representativa no universo moral, no universo espiritual, né, dos comportamentos, né? E isso vem desde toda a eternidade. É o homem que realmente precisa, através das reencarnações, aprender a vivenciar essas leis, né? Então, os espíritos falam que todos os homens são capazes de conhecer a lei divina e natural, mas poucos, né, ainda, nem todos a compreendem de imediato. Né? E isso é meio que natural. As leis não são complexas em si, mas muitas das vezes representam para a gente uma mudança de comportamento muito significativa. E as pessoas, às vezes, não compreendem muito bem ou não querem muito bem vivenciar esse tipo de lei. Né? E corroborando o que você falou, né, os espíritos colocam nessa sessão, nesse capítulo, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem como modelo e guia. Então, toda a descrição das leis, a lei divina e natural, é a lei que veio manifesta através do ensinamento de Jesus. Né? Jesus revelou essa lei natural. Porém, naquela época, com um conjunto de alegorias e parábolas que eram necessárias para aquele conjunto, para aquele momento histórico, né, da humanidade. Mas agora nós temos os ensinamentos através dos ensinos dos espíritos, né, que tornaram inteligíveis o quê? Aquele ensinamento, né, que era muito alegórico, que precisava ser alegórico para que ficasse na memória das pessoas, para algo realmente mais direto, mais lógico, né, mais contextualizado. E os espíritos colocam: a nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, a missão dos espíritos é essa: é através da difusão desse conhecimento da lei, mudar as pessoas, esclarecer o que é verdade, né? Eliminar o que é mentira, e hoje a gente vive muito num ambiente de muita mentira, né? Como a gente tem ouvido muito, as famosas fake news, existe muita mentira, confundindo os homens, iludindo os homens, no sentido de acreditar que alguns comportamentos são os corretos e como na verdade não são, né? E os espíritos vêm alertando isso desde a época do Livro dos Espíritos até hoje, através da mensagem, através de um trabalho mais direcionado, né? E eles colocam: existe uma grande distinção, existe essa distinção entre o bem e o mal. E como é que a gente faz isso? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que for contrário. E Jesus disse: vede o que querias que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Então, esses são os principais pontos da lei divina natural.
Jesus como o grande representante, o grande médium de Deus, que se manifestou junto aos homens, trazendo uma moral, trazendo o evangelho, trazendo leis, né, e regramentos morais que até hoje, muitas das vezes, são difíceis de a gente entender e internalizar, né, como o perdão, oferecer a outra face, né, a caridade, o trabalho, e mas ele representa realmente a grande manifestação, a manifestação da lei divina junto dos homens. E com um grande complemento dos espíritos, que trouxe, através das obras, a codificação, e através dos outros livros, né, os livros, principalmente os livros do Chico, dos autores espíritas, uma vivência moral de como é que essas leis também funcionam no mundo espiritual. Né? Não é lá é uma coisa, aqui é outra. Não, a lei é imutável, ela se manifesta em ambos os planos, só que o que acontece muitas das vezes? A gente acredita que pode ferir essa lei, não tem nenhum guarda, nenhum fiscal que vai punir a gente imediatamente, só que a lei, né, ao feri-la, impõe ao homem, a nós, uma reparação proporcional ao nível de desequilíbrio que foi colocado. E a gente sempre resgata essas leis. Tudo que for feito, né, de mal quanto a mim, quanto ao outro, precisa ser reparado de alguma forma. Essa é a lei e vale por toda a eternidade. Eu acho que nós temos uma questão que acaba, né, dificultando a nossa percepção dessa lei, que ela não é 100% imediata, né? Então, Uhum. se eu pego uma pedra e eu deixo cair, você vê nitidamente a gravidade, que é uma lei, ela atuando imediatamente ali. Mas se eu não perdoo, se eu tô lá com o meu coração cheio de ódio, e aí qualquer desvio da lei, imediatamente eu não sou punido. Mas a conta chega. E às vezes isso nos confunde, né? A gente acha que não tem problema nenhum eu não perdoar, porque não vai ter consequência. Ah, não tem problema nenhum eu desviar isso, não tem problema nenhum eu fazer o mal aqui. E aí daqui a pouco a gente se vê realmente punido por uma lei, né? Mas que não é imediato. E acho que isso acaba nos confundindo. Concordo, perfeito, é isso mesmo. A gente está muito acredita muito nessa questão assim, mas ninguém me viu. Eu consegui, foi o plano perfeito. Eu fiz aquele crime, ninguém me pegou, estou livre. Não existe isso, não existe. A manifestação é como se a gente, como o éter, né? O éter fosse o hálito e a própria lei que permeia todo o universo. Então a gente está inserido numa lei que nos acompanha desde a nossa formação. E assim, e mais à frente, a gente vê algumas outras leis, existem instrumentos que nos impulsionam, né, a progredir. Por exemplo, a lei da reprodução. Né? Então, é necessário a reprodução para que a civilização cresça, se desenvolva, outros espíritos nasçam, a lei da destruição, lá da renovação. Então, são conceitos muito fortes e a gente não pode achar que está enganando, sobrepujando uma lei. Pelo contrário, a gente está criando débitos que precisam ser reparados mais à frente. Isso mesmo. Pode Então, vamos continuar. continuar? Vamos. Então, vamos lá. A segunda lei é a lei da adoração. Né? Então, o Kardec também foi muito inspirado. Sim, existe, desde que o mundo é mundo, existe um sentimento inato dos povos que existe, da existência de Deus. Né? E as pessoas projetam essa adoração ao Criador. Desde que o mundo era primitivo, quando as forças da natureza, fogo, raio, né, os deuses do tempo, os deuses da colheita, tudo isso era alguma forma, né, que a gente tinha primitiva de adorar. A gente não sabia exatamente o que adorar, mas faz parte da natureza humana, né? E existe também, né, como a gente viu, principalmente algumas histórias de Jesus, a questão da verdadeira adoração. Né? A verdadeira adoração é a do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal.
Porque os espíritos sabem que até hoje, muitas das vezes, a gente adora exteriormente. A gente adora para ser visto, né? Os fariseus faziam isso, entravam na igreja com aquelas púrpuras todas, umas roupas brilhantes, e você fala, olha, Deus, como eu sou bom, como eu sou lindo, como eu sou caridoso. E, na verdade, aquilo era um culto exterior. Nunca, não havia um culto a Deus, uma adoração a Deus, porque o coração estava vazio, né? Então, é importante a gente perceber que não é pela quantidade de palavras, não é pelas manifestações físicas, é muito mais a adoração silenciosa do sentimento a Deus, que é mais apreciada pelo Criador do que o contrário, né? Ele fala também de uma questão que é muito interessante. Às vezes a gente tem aquelas ideias dos monges que ficam recolhidos no templo, só rezando, rezando, a famosa vida contemplativa, né? Então, assim, isso é legal. Pô, nossa, ele é tão espiritualizado. E os espíritos falam que a vida contemplativa não agrada a Deus. Por quê? Porque se não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis, né? Então, a verdadeira manifestação de adoração é a adoração ativa, através do trabalho, através do bem, né? Óbvio que a oração é importante, os momentos como Jesus ele mesmo fazia, se recolhia, né, sozinho, se dirigia ao Pai, conversava com Deus, mas existe a adoração ativa, dinâmica, que é a adoração no bem, no trabalho do bem, procurando o bem. Ah, a gente errou, a gente fez besteira, corrige e continua. A gente não pode achar que ficar 24 horas contemplativamente, vivendo uma vida de monastério, isso agrada a Deus. Não agrada, porque representa uma certa inutilidade. Ele coloca a natureza da prece, né, como os três pilares da prece, que é louvar, pedir e agradecer, né? E a prece torna o homem melhor, pois o deixa mais forte contra as tentações, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo, né? Então, num contexto material, de tentações, de dificuldades, Deus não promete, né, não, eles não falam que Deus vai tirar da frente da gente as dificuldades, mas a prece ouvida pelo Criador tem a resposta na assistência dos bons espíritos, que nos fortalecem, que nos inspiram, né, que mostram de alguma forma que estão com a gente, para que a gente possa passar pelo aquele problema em questão. E, por último, ele diz que o poder da prece é a favor dos outros. É muito importante a gente rezar pelos nossos irmãos, rezar, né, pelos espíritos que já desencarnaram, né, rezar para que a gente tenha forças para suportar as provas das nossas vidas. E todo esse tipo de prece é recebida e de alguma forma, nós somos de alguma forma amparados nessa direção, principalmente, né, a oração ao próximo, que é uma manifestação de caridade. Muitas das vezes as pessoas estão em dificuldade, você rezar por ele, o apelo, né, é tão significativo, né, ter uma pessoa rezando por outra, pedindo a Deus que a intervenção venha a favor da pessoa que está recebendo, seja ela encarnada ou desencarnada. Então, pelo que eu estou entendendo, Zé, fazendo uma comparação com leis da física, né, você tem o equilíbrio, que você pode ser o equilíbrio estático ou dinâmico, mas nas leis espirituais, nas leis morais, o dinâmico é o que vale, né? É a ação no Dinâmico. próximo, é isso que Deus espera da gente, né? Que se a gente vai adorá-lo, que seja através da ação no bem, né? Na prática, não adianta muito a gente ficar só contemplando, tentando entrar em sintonia com ele, mas se não estivermos buscando a melhoria da comunidade em geral, sendo útil na criação dele, não adianta muito, né? Exatamente, né? Eu sempre estou tentando montar uma metáfora, talvez seja aquela
aquele pedido do soldado que pede muito, que tenha forças para lutar no campo de batalha, pelo bem, pelo seu país, e nunca vai para a batalha, né? Não. O que esse soldado realizou? Nada. Ele tem potencial, ele só tem energia potencial. A pessoa da vida contemplativa, né, só tem energia potencial, mas ela não tem capacidade de transformar essa energia em um movimento, em uma ação, né? A própria prece direcionada é como se ela não ganhasse potência. A gente só ganha potência na prece quando a gente está vivo, né? Está procurando o bem, está trabalhando, está se empenhando, está trocando informação, está direcionando nossa prece, né? Para a gente, para os outros. Aí a gente ganha alcance, aí as coisas começam a acontecer. A próxima lei é a lei do trabalho. Essa é uma lei muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente acha que o trabalho, caramba, tem que trabalhar. Poxa, pô, não posso ficar em casa recebendo uma mesada, ficando aqui na casa da minha mãe durante vários anos. Ô, coisa boa, né? Ô. Coisa boa, né? Mas a gente fere a lei do trabalho. E existe uma lei para isso. Olha só, vê se pode, né? E assim, o importante é entender o que é trabalho também, né? Então, os espíritos colocam que o trabalho é uma lei. Então, uma lei significa assim, todos têm que trabalhar. É importante o trabalho, né? Não é opcional, é mandatório. Não, e E toda rapidinho, a gente não pode confundir Aham. também trabalho com emprego, né? Porque às vezes a pessoa está Sim, desempregada e, não estou sim, produzindo nada. Uma coisa não tem nada a ver com a não. outra, né? Não, uma vez eu me lembro que um professor meu na faculdade falou: no futuro não vai ter emprego, mas não vai faltar trabalho. São coisas completamente diferentes, né? Porque o trabalho é toda ocupação útil. Então, se você tem uma ocupação útil, remunerada ou não, isso é um trabalho, né? O que não pode ter é não ter nada, nenhum tipo de ocupação, né? E aí você já começa a ter um problema. E assim, não só por efeitos de lei, mas um efeito prático, né? Porque assim, existe uma consequência natural da natureza corpórea, né? Nosso corpo representa uma expiação. Então, a gente precisa trabalhar para ter recursos para sustentar o próprio corpo, né? A gente tem que ter, né, uma certa renda, né, para você conseguir comer, se vestir, morar em algum lugar, esse tipo de coisa. E, além disso, o trabalho é um instrumento, é o grande instrumento de aperfeiçoamento da inteligência. Ninguém aperfeiçoa uma habilidade sem trabalho. Isso é impossível. A gente acha, né, desde o tempo da escola, a prova, né, ir para a escola, que chato. Mas aquilo é um trabalho intelectual, né, que as pessoas, que as crianças, né, as crianças e os jovens, né, e todo mundo que estudou, vive, através do tempo, do esforço, do trabalho de leitura, do trabalho de prestar atenção, do trabalho de trocar ideia, vai melhorando a inteligência. E quando a gente é colocado num ambiente de trabalho profissional, isso aumenta mais ainda, porque os desafios são múltiplos. Muitas das vezes aquilo que a gente não entendia muito bem, no contexto de trabalho, isso vai ganhar força, você vai entender, você vai vivenciar através da disciplina, né? Do hábito, você sempre ir fazer aquelas coisas com rotina, você vai entendendo a lógica. Isso, para o cérebro, dilata muito a inteligência, dilata o conhecimento das questões materiais, né? E o nosso pensamento também começa a ganhar um nível de abstração tão sofisticado que ideias mais avançadas começam a fazer sentido, a gente começa a entender pela troca, pela conversa, pela comparação, né, pela análise. Então, tudo isso só vem do trabalho. A natureza do trabalho, eles colocam também que é interessante, né, que a natureza do trabalho varia nos diferentes mundos habitados. Né, e isso faz sentido. Mundos mais materiais, existe a predominância de trabalhos materiais. Mundos menos materiais talvez tenham um tipo de trabalho muito mais intelectual, muito menos penoso materialmente, né, do que a gente vê por aqui. Então, a gente ainda vive
modelos de trabalho muito penosos. Se bem que a gente tem acompanhado o avanço da tecnologia, hoje a gente tem máquinas que tornam o trabalho humano muito mais brando, né? Mas, em compensação, exige um conhecimento especializado maior, né? Então, antigamente, o homem com a vaca lá, com o boi, ele arada, ele que fazia o arado com o animal. Hoje, ele está pilotando um trator, então as habilidades vão mudando. Hoje, às Então, vezes, nem isso pilotando, né? às vezes nem Ele está pilotando, programando exatamente. lá para que Ele o. faça isso sozinho, ou ele está num cockpit de drone, comandando os drones que estão pulverizando lá fora. Então, o nível de sofisticação está aumentando tanto que exige da gente uma preparação contínua, um estudo contínuo, uma evolução contínua, que é decorrente da própria lei do trabalho. O trabalho evolui e o ser humano precisa evoluir nessa direção, na direção em que as técnicas de produtividade associadas ao trabalho estão indo, para que a gente não fique preso a modelos, né, antigos ou pare no tempo, né? E ele comenta no final aqui também, duas coisas, né? Falando sobre o limite do trabalho, existe um limite do trabalho, que é o limite das forças humanas. Então, a gente tem que perceber o quanto a gente pode estar ultrapassando os nossos limites e é importante repousar, né? E respeitar o repouso corporal para que a gente até não fique doente, né? Às vezes casos de pessoas que ficam doentes, às vezes são workaholic ou estão numa rotina tão estressante que às vezes morrem no trabalho, é uma coisa inacreditável, mas existe isso. Então essa questão do repouso é algo muito importante. E por último, ele coloca também um ponto importante que é o forte, a pessoa, né? Os fortes devem trabalhar pelos fracos. A questão existe a necessidade de haver uma lei de caridade, né? Não só a sociedade cuidar das pessoas fracas, né? E fraco assim, no contexto do idoso, né? Ou das crianças que são incapazes de desenvolver ainda um trabalho, ou aqueles que trabalharam e às vezes têm dificuldades, esse tipo de perfil de pessoas precisam receber o auxílio das pessoas que têm mais capacidade. E até, por exemplo, a lei de reciprocidade entre filho e pai. Né? Tem muitos pais que se sacrificam e, às vezes, no final da vida, não recebem o auxílio material dos filhos, né? O trabalho direto dos filhos para ajudar. E a sociedade que a gente vê, isso tem acontecido bastante, né? Quantas e quantas pessoas ficam na casa dos pais durante anos e anos sem nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de ajuda, e isso vai de encontro, né, à lei do trabalho. Vamos lá. A lei da reprodução. Né? Então, isso aí é uma questão importante também. Nós somos seres sexuados, nós nos reproduzimos. Né? Então, eles colocam: sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Né? Então, a gente vê, às vezes, hoje, algumas discussões, algumas preocupações em países da Europa que a taxa da natalidade está muito baixa. E isso é um problema, né? Porque, mais uma vez, né, a gente há necessidade de um equilíbrio, mas quando esse equilíbrio tomba, quando tem menos pessoas nascendo e mais pessoas ficando velhas, a gente tem um problema sério, né? De números que podem potencializar uma crise no país, né? E uma questão interessante que ele coloca, os espíritos colocam, é que Deus sempre provê e mantém o equilíbrio na progressão crescente da população. Isso, aí eu já lembrei aquela lei, né? A teoria, Markov, né? teoria malthusiana. Malthusiano, do PG, progressão geométrica e Isso, progressão isso. aritmética, né? Então, a comida cresce em progressão linear e a população em geométrica. Então, a população cresceria ao tal ponto que faltaria comida, catástrofes, aquelas coisas que a gente tem visto de novo sendo defendidas como teorias muito estranhas, né? Então, assim, o que eles colocam é que Deus sempre vai prover o equilíbrio nessa progressão. Né? E essa lei já se mostrou falsa
porque ele não considerava o progresso, Isso, você a pegar, lei da produtividade. isso, A você pegar a produtividade. nossa capacidade na Idade Média, sim. Mas hoje em dia, com a nossa Sim, capacidade de claro, produção, ele claro, só não contou claro. que Deus nos deu também uma inteligência para Exatamente. aprender e para superar as dificuldades, né? Exatamente. Então, essas teorias que a gente tem que eliminar bilhões da Terra, porque a Terra vai explodir, vai faltar comida, isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem níveis de produtividade hoje condizentes com a população e, como, mais uma vez, essa progressão está sempre em equilíbrio. Há uma manifestação divina. é, Ajudando o mundo nesses números, nessa capacidade de crescimento populacional, né, e suprimento material. Ele fala também, mais uma vez, né, é muito importante, o casamento é um progresso na marcha da humanidade, e sua abolição seria um regresso à vida dos animais. Estabelece a solidariedade fraterna. Então, quando a gente vê hoje manifestações de amor livre, poliamor, famílias com dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, isso é um retrocesso na marcha da humanidade. Nós vivemos milhares de anos para constituir um núcleo familiar. Esse núcleo familiar é a célula da solidariedade humana, que quem não é solidário dentro de casa não é solidário com ninguém. Se a gente não exerce a tolerância, o respeito, o amor pelo companheiro, pelos filhos, não vai ter nada, né? Então, essa ideia da poligamia não representa afeição real, é apenas sensualidade. Então a gente não pode confundir pseudo-manifestações de amor com pura sensualidade, né? O amor é uma coisa, o amor significa muitas das vezes dizer não, né, a essas manifestações, né, de, de, de muitos de volumes de sexo, e a sensualidade é uma outra coisa. Então, Engraçado, eu acho que é importante comentar isso. engraçado que uma vez perguntaram pro Chico, né, o que ele achava do amor livre. Ele falou: meu filho, se amor não é livre. Né? Isso Deixou bem aí. claro, né? Se amor não é livre. Ser amor não é Né? livre, claro, Tem que claro. ter um respeito. O, o, Ah, o casamento representa, exige concessões, né? Exige sacrifício. Então, se é livre, hoje eu gosto de você, eu te amo, mas eu também amo daquele, amo aquele outro. Meu amigo, isso não é amor. Você pode chamar isso de qualquer coisa, menos amor, né? né? Então é importante. E antes que joguem pedra no mensageiro, isso não é da sua cabeça, né, Zé? Você está lendo do livro do Não, seu não, espírito, não. né? Eu convido as pessoas que façam essa leitura dessa parte da lei da reprodução para vocês verem se vocês têm o mesmo entendimento que eu. Eu tentei reproduzir aqui textualmente o que é colocado no exemplar, né? Então a gente não pode ceder a algumas pseudo-ideias, pseudo-linguagens que aparentemente dizem que são uma coisa, mas na prática não são, né? A gente tem que ter essa noção. E o que representa essa noção? É o conhecimento da lei moral. Se a lei moral indica isso, a gente não pode afrouxar a lei moral para, não, mas veja bem, é óbvio que eu posso amar duas mulheres. A gente pode amar a humanidade inteira. Mas você vai casar com todo mundo, você vai ter relacionamento sexual com todo mundo, com vários parceiros. Isso não é um amor. Pelo menos na visão aqui dos espíritos, e talvez no contexto nosso, né? Porque lá no futuro, quando a gente for realmente muito evoluído, o conceito de amor vai ser muito mais espiritual e menos material, menos E aí sensorial, a né? gente não vai estar discutindo lei da reprodução, né? A gente vai estar discutindo outra coisa, né? Outra Mas coisa, quando a gente fala em exatamente. lei da reprodução, a gente tem que ter em mente que o projeto família ainda é um projeto de evolução. E quando a gente Busca. abre muito esses laços familiares, está valendo tudo, a gente tá se assemelhando a primatas. Né? Exatamente, exatamente. Então, A acho gente que está o ponto é esse. destruindo, Né? a gente está destruindo uma cultura que foi construída a duras penas,
a um custo moral de nossos antepassados, que muitas vezes erraram e aprenderam, se especializaram, criaram uma lógica comportamental, um padrão, né, moral, E que deu certo, né? reforçado e que deu E que deu certo, exatamente. Certo. exatamente, e que deu certo, O e que que deu deu certo certo. através do tempo, né? Exatamente. E os espíritos reforçam isso. A próxima lei é a lei de conservação, né, que é uma questão muito importante, né, de todos os seres vivos, né, a autopreservação. E eles colocam que o instinto de conservação está sempre presente em todos os seres vivos, né? Isso é latente, né, de todos os animais, o ser humano, todos têm um instinto de preservação. Isso se dá, pois todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Então, essa lei, essa conservação nata, é algo que foi colocado por Deus em todos os seres para que a gente pudesse cumprir os desígnios da providência. Se a gente não tivesse esse instinto, né, essa forte sentimento de preservação, a gente ia ver suicídios e suicídios adoidado, não é? Não só pelo sofrimento, mas muitas das vezes, assim, estou imaginando assim, imagina você receber uma descrição que o paraíso é maravilhoso, nosso lar, as pessoas se respeitam, há amor, há fraternidade, não há violência, pô, eu quero ir para lá. Tum. Então, né? Então, o caminho seria o quê? Ah, vou me destruir para eu chegar mais rápido a esse mundo. Só que a gente vê, né, até pelos os livros, né, a Memória do Suicida e outras descrições, que essa é um dos principais equívocos do ser humano. Por quê? Por quê? Porque existe essa lei da conservação, existe desígnios da providência para cada ser, né, vivo. E isso precisa ser respeitado. A gente não pode, à torta direito, se matar, né? Ou matar os outros, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente da lei da destruição, por conta disso. Ele fala também da questão dos bens materiais, o uso dos bens materiais, que é uma questão importante. Se a gente precisa viver, a gente tem que lidar, né? A gente tem que viver com o quê? Com os bens materiais. Deus não ia não ia exigir da gente uma comprovação, né? Uma prova de termos essa lei, né? A necessidade da vida, se não nos desse recursos para isso. E aí ele fala: o uso dos bens materiais é uma consequência da necessidade de viver. Deus não daria um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, a necessidade da vida requer o uso de bens materiais. Isso é algo, uma consequência direta disso, né? A questão é, quando a gente começa a usar os bens materiais, a gente, dentro desse uso, existem os gozos, né? A felicidade de usar, a felicidade de ter um carro, a felicidade de ter uma bela casa, uma roupa bonita, né? Então, existem alguns atrativos. E aí ele fala: os atrativos no gozo dos bens materiais instigam os homens ao cumprimento de suas missões e para experimentá-los por meios de tentações. Essa possui a função de desenvolver a razão, preservando-as dos excessos. Então, mais uma vez, existe a necessidade, né? O gozo é algo que nos dá até motivação, né? Para que eu possa ter os bens materiais, possa trabalhar para adquirir uma casa, né? Adquirir o meu carro, uma roupa. Não há problema nenhum nisso, né? Pelo que eu analisei, mas há também uma certa tentação nesses atrativos. Por quê? Porque tudo está relacionado a um equilíbrio do uso, né? Quando a gente começa a dar mais valor ao gozo material do que qualquer outra coisa, a um relacionamento, à saúde, né? A atenção dos próximos, a gente começa a ter um problema. Então, isso representa também uma tentação. E essa tentação serve para quê? Para que a gente pare e analise. Olha só, será que está valendo a pena? Será que eu estou
excedendo no gozo das questões materiais? Será que o meu equilíbrio está sendo perdido? E isso é um instrumento de evolução e tentação, né? Teste para a gente, né? Antigamente, né, Zé? Tinha a frase, você tinha que às vezes olhar ou para o dinheiro, o seu dinheiro, ou para o seu carro, para aquilo que você mais valorizava, quem é o dono de quem? Porque às vezes você acha que Isso, você é o dono do carro, você é dono do dinheiro, e são os bens materiais que estão possuindo você e que ditam para você o que você tem que fazer. E que na verdade é o exatamente. contrário, né? Hoje em dia quem é o dono de quem? Você ou o celular? E muitas vezes é o teu celular que domina você. Ele que define a É que verdade. horas você vai acordar, até que horas você vai ficar acordado, porque você tem que fazer muitas coisas. Né? Então é muito importante que a gente entenda que é legal você ter um celular, você ter um carro, mas ao mesmo tempo você não pode ser escravo disso. E quando a gente perde essa mão, quando a gente perde essa definição de valor e propriedade, é que nitidamente a nossa vida foi para o espaço. Nós não podemos, né, sucumbir a esses valores tão efêmeros. Né? E assim, a gente vive já há algum tempo, e agora com as redes sociais, isso piorou, a meu ver, enormemente. Nós somos bombardeados por atrativos, né, múltiplos, né, de pessoas que têm uma vida, uma pseudo-vida extremamente luxuosa, que vivem, né, em países maravilhosos, que tomam champanhe todo dia, que têm carros lindos. E isso gera para a gente uma frustração, porque a gente não tem nada disso. A imagem cria para a gente uma necessidade, essa necessidade muitas das vezes é inalcançável perante o que a gente tem visto, e isso gera para a gente um vazio, né? Uma frustração absurda. Né? E aí o que eles colocam? Existe um limite, há um limite traçado para o gozo material. Né? Por quê? A gente não pode ultrapassar um limite que vai nos transformar, né, moralmente, né? A gente às vezes acaba fazendo coisas realmente absurdas para ter esse limite alcançado, né? Ah, eu vou roubar, ou eu vou passar os outros para trás, ou eu vou virar um criminoso, ou assim, existem vários modelos que podem tentar as pessoas acharem que vão levar a gente para um limite material de gozos absurdos, mas que representam para a gente, e os espíritos falam aqui. Há um forte aviso sobre os excessos do gozo, a morte física e a morte moral da criatura. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os excessos, né? Os excessos de todas as formas. Existe o risco de morte realmente, né? A pessoa infartar, ter um piripaque, e o quadro que eles colocam do lado moral, a morte moral, é muito grave, porque a gente não conseguiu estabelecer limites razoáveis, né? E eu o quê? O limite razoável está no limite das nossas necessidades. Você tem que ter um carro, pô, legal, você precisa de um carro, ok, mas por que eu vou ter três carros? Eu vou ter um carro para noite, para de manhã, não sei o quê. Ah, eu tenho apartamento, mas eu tenho um apartamento na serra, apartamento na praia, apartamento no campo, apartamento na cidade. Aí, e assim, e você começa a criar necessidades e atropelos de vida que não se justificam, né? Aí ele fala: a procura do bem-estar é um desejo natural. Deus não condena a busca do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem ou não venha diminuir-vos nem a forma física, nem as formas morais. Né? Então, uma coisa está relacionada à outra. Né? Eu quero bem-estar, só que esse bem-estar que eu tenho hoje na minha casinha, no meu quarto, sala, banheiro, não é suficiente, eu quero mais. Aí você vai galgando, você vai galgando. E aí chega um momento que você, para cada salto que você tenta dar, o custo é muito maior. É, não é uma progressão igual, né? Tem que ter um salto material muito maior. Aí você começa a fazer o quê? Eu vou usar o outro, eu vou usar o trabalho do outro, ou eu vou dar um golpe em alguém, eu vou vender uma coisa e não vou entregar. Aí você começa a criar um problema seríssimo para você, né? Tanto de, como ele falou, de ordem moral e muitas vezes de ordem física.
E ele fala uma coisa interessante também, né, que é outra questão que os espíritas sempre discutem, e assim, eu não. É, eu entendo a questão da própria alimentação, né? Aí ele fala alimentação animal. Então, assim, poxa, mas o espírita come carne, né? A gente está comendo animais. Então, eles colocam. Dada a constituição física do nosso planeta, né? A carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenham suas forças e sua saúde para o cumprimento da lei do trabalho, né? Então, não há nenhum tipo, né, de restrição à alimentação de carne, né? Porque os espíritos falam, a gente vive num mundo que a constituição é física, é carne, e essa alimentação é uma coisa que que é natural. É natural. Agora, existem pessoas que ficam bem comendo vegetais ou sendo vegetariano, né? Outros que não comem leite, também não tomam leite. Não tem problema nenhum. Mas o que não pode haver é um discurso que, mas comer carne é um absurdo, é um pecado. Não, não é um pecado. Pela própria lei, né? A lei de conservação, que os espíritos colocam que isso é uma questão ainda necessária por conta da nossa Constituição. E a gente precisa manter a força e a saúde para quê? Para cumprir a lei de trabalho. Ninguém consegue trabalhar fraco, né, desmaiando, né, sem a reposição da energia que vem pela alimentação. E por último, para a gente fechar a noite de hoje, já são quase 9 horas, o pessoal deve estar cochilando já aí, é a lei da destruição, né? Então é uma questão muito interessante, por quê? Porque hoje a gente vive, né, a questão da guerra, a gente está vendo mais uma guerra, né, na Ucrânia, lá é uma questão delicada, né? Então os espíritos colocam que é uma lei, a lei de destruição é uma lei, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, né? Isso a gente pode pensar no ciclo natural da vida, né? A gente não pode, pela lei da destruição, a gente não pode viver materialmente, né, todo sempre. E há necessidade da morte física, né? Há o nascimento, né? E é um ciclo de trabalho, a ciclo da nossa jornada, e por fim a morte, a destruição material, uma vez que a gente sabe que o espírito permanece. Então, esse ciclo, essa lei é importante, né, para questões de transformação, de regeneração, tanto nossa, né, como até dos animais, até das florestas. Tudo tem um ciclo, né, de nascimento, morte, transformação. Aí você vê que as plantas nascem mais fortes, progridem os animais, o equilíbrio, tudo isso está relacionado. A própria alimentação segue a lei da distribuição, obedecendo um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, né, que poderia tornar-se excessiva, e isso a gente vê nitidamente em algumas histórias de pessoas, né, como a famosa história da ilha lá de Fernando de Noronha, que tinha uns ratinhos, aí o cara falou assim, o que eu vou fazer? Vou levar um calangozinho que come os ratos. Só que ele não sabia que o rato saía de noite e o calango comia de dia. Então, o calango não comeu ninguém, infestou a ilha de calango, né? Então, a própria alimentação dentro da natureza e a nossa mantém um equilíbrio, né, das espécies. Isso representa, né, uma manifestação da lei, né? E outra coisa também é a utilização dos despojos do invólucro exterior que sovem a sua destruição. Então, assim, tudo está relacionado, né? Quando a gente consome um animal, a gente destrói a vida para alimentar, a utilização, né, da carne como alimentação também é uma forma além da lei da preservação, está dentro do ciclo da lei da destruição. Kardec questiona se há direito ilimitado de destruição sobre os animais. Essa é uma pergunta interessante, né? Então a gente pode matar todo mundo, não tem problema.
A resposta é: tal direito se acha regulado pela necessidade. Abuso jamais constitui direito. Então, assim, se a gente destrói um animal para alimentação, não há problema nenhum. Mas já vamos para a África caçar elefantes, caçar leões, que eu quero a cabeça dele. Então, isso já representa um abuso. Isso não é justo dentro da lei da destruição. Isso é algo que é questionável, bastante questionável. Aí ele entra no assunto da guerra, que eu acho que é bem interessante para o momento atual, né? O que é que impele o homem à guerra? Aí os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões, né? Então, quando a gente vê hoje o grande conflito que a gente está vivendo, não só na Ucrânia, né? Porque eu acho que a Ucrânia é o que tem mais destaque, mas existem conflitos ainda na Síria, vários na África, que a gente acaba, né? A mídia não fala nada, mas está lá, né? Está tendo uma guerra, existem guerras, né? E tudo isso é o quê? É a natureza animal do homem, né? A gente querendo o quê? Sobrepujar, achar que o direito é manifesto através do mais forte, né? O mais forte tem o direito de tomar a propriedade, de tomar os bens, invadir, fazer o que quiser. E isso é uma questão da própria natureza animal do homem. O que objetivou a providência tornando necessária a guerra, né? Então, às vezes, você vê, então a guerra é necessária? A guerra é necessária muitas das vezes. Aí ele fala a liberdade e o progresso, né? Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito próprio. Grande culpado em muitas existências para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Então, assim, se a gente relembrar, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, a gente via uma pessoa, né, uma nação, na verdade, as três nações completamente desequilibradas, a Itália, a Alemanha e o Japão, né, sob forte influência das paixões, né, das ideologias de paixões, que procuraram dominar o mundo inteiro, né? E aí o que o mundo deveria fazer, né? Foi a guerra, né? E aí isso retorna a essa questão, né? Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso, né? Então, a liberdade do povo, a liberdade do mundo dependia de um movimento de resistência naquela época. Se não houvesse uma resistência material, a gente estaria vivendo um conjunto completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje. Então, muitas das vezes, a guerra representa uma busca da liberdade, né? E o término dessa guerra, desses combates, também representa um progresso para a humanidade. Ele fala, por fim aqui, né, os últimos temas. O assassinato é um grande crime, pois corta o fio de uma existência de expiação ou omissão, né? Então, isso é claro. Toda vez que há a morte de alguém, né, você está cortando a expiação ou a missão daquele ser, né? Isso se manifesta de uma pessoa, encarnar matando uma pessoa, tanto quanto um assassinato de um feto. Então, mais uma vez, não existe meu corpo, minhas regras. E isso é um discurso extremamente equivocado que o espírita tem que entender. O corpo é de um espírito que está iniciando a sua existência, seja ela de expiação ou de missão. Se há o aborto, há um assassinato. E isso é um grande crime. E se é um crime, fere uma lei e essa lei precisa ser reparada. Então a gente não pode cair na ideia de que, mas não tem nada lá, não existe nada lá. Não, isso é o corpo da mãe. Não, não é verdade. Todo espírito sabe que a concepção, né, espiritual se dá desde a fecundação, o espírito já se liga e há um espírito se preparando para encarnar. Ele simplesmente não nasceu, mas ele está lá.
Existe um plano, existe uma ligação, né, espiritual com o desenvolvimento do espírito nessa direção, né? Por último aqui, Deus escusa a legítima defesa, que é uma questão muito importante também, né? A gente está num cenário de ou eu ou a pessoa vai querer me matar, uma confusão, aquela briga, né? Então, na legítima defesa, há desculpa. Aí os espíritos falam, só a necessidade pode escusar. Mas, desde que o agredido possa preservar a vida do outro, sem atentar contra. Desculpa. Desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra a vida do agressor, deve fazê-lo, né? Então, assim, mesmo que a gente sofra uma agressão, e a legítima defesa, pelo que eu entendo, é algo legítimo, é algo que deve ser realmente respeitado, mas a gente sempre tem que procurar preservar a nossa vida e a vida do agressor, né? Sempre, sempre o equilíbrio das vidas, até o limite do que for possível, né? E por último, ele coloca a pena de morte. A pena de morte é algo também que a gente é, acredita que vai resolver algum problema, e a gente sabe que não resolve problema nenhum. A pena de morte vai desaparecer quando os homens estiverem mais esclarecidos. Ou seja, quando a gente realmente entender, manifestar o conhecimento de que a morte só é a morte do corpo. Então você não regenera ninguém, você não dá oportunidade para ninguém de melhoria matando a pessoa, né? É como ele fala, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é uma lei que deve ser executada pelos homens, né? Isso é a lei de Deus. A gente tem que a punição, a, eu, o cumprimento da pena material humana, mas a pena de morte não pode ser uma opção para os espíritos. E a gente terminamos por aqui. A próxima oportunidade a gente continua a leitura. Eu sugiro que vocês leiam essas partes, isso é muito interessante. E a gente está disponível para qualquer outra troca de ideia em relação a isso em mais uma oportunidade. E o que eu acho É isso, Lacão. interessante, Zé, dessa nossa conversa toda sobre as leis morais, que elas são muito lógicas, né? E muitas das vezes, quando a gente lê de maneira desavisada, parece que a gente está sendo até um pouco contrário às leis que Jesus nos apresentou. Mas quando você lê com bastante atenção, você tem uma lei que Jesus nos traz, que é a lei realmente final, onde, ó, Deus é isso aqui, é esse amor que eu apresento. Só que nós estamos ainda num mundo de tanta barbárie, onde muitas das vezes, se a gente aplicar individualmente, isso é maravilhoso. Mas como lei de um país, vai dar uma confusão generalizada. Então eu acho bem interessante os espíritos trazerem aqui, ó. Existem essas leis e isso aqui precisa ser posto em prática. Ah, você acha, mais uma vez, como você deu um exemplo ótimo da questão do veganismo, do vegetarianismo. É lógico que o ideal seria a gente respeitar, amar os animais, mas na prática isso vai trazer tanto problema ainda para a sociedade que não dá para a gente seguir ao pé da letra. Então, se a pessoa se sente assim, isso é um absurdo, faça lá a sua dieta maravilhosa, tal. Mas permita que aquele que tem necessidade, ou aqueles que trabalham com a venda, né, respeitosa disso, que também possam, né? Porque as decisões que parecem ser tão simples, não são simples. E eu gosto muito do Espiritismo por isso. Porque ele vai encadear todas essas leis e vai trazer para a gente uma solução completa. Não uma solução que parece imediata e utópica e vai trazer muito mais dano à sociedade. Né? Então a gente precisa ter muito essa preocupação. Concordo. Existem hoje pautas que são colocadas que parecem ser muito bonitas, mas tem consequências, tudo tem consequências, né? Então a gente não pode fugir de uma discussão mais aprofundada e entender a natureza, né? Eu acredito que no futuro, né, como eu tenho visto já, existem empresas trabalhando na produção de carne mesmo, em laboratório. Então isso
com o advento da tecnologia, de repente resolve o nosso problema. A gente não vai precisar mais cultivar tantos animais para o abate, para você ter carne. Você, através de células, você pode, como se fosse uma impressora de bife, e isso virar uma escala mundial. Ótimo, mas a gente ainda está nesse caminho, né? A gente tem outros problemas para resolver de ordem moral que tem, a meu ver, tem precedência, né? A gente não pode simplificar muito a discussão. As discussões são bem complexas, mas existem regras aqui, como a gente tem visto, que são claras, como você falou. É claro, é claro. Ah, por que eu não devo matar um bandido? Ah, olha, por quê? Ah, mas ele é um assassino. A gente expulsa ele morre nunca mais. Mas não existe um nunca mais. Esse espírito vai estar livre. E o que ele vai estar fazendo do outro lado? Né? Qual é o nível de influência que ele pode estar exercendo sobre a comunidade, sobre a humanidade, com aquele ódio que ele tem? Então, não é preferível você educá-lo mesmo, né, de forma ainda vivo, né, que ele tenha pena, que ele sinta que existe uma justiça, né, que o está punindo por um crime, está preservando toda a sociedade da convivência daquela pessoa em desequilíbrio daquele momento, é muito mais justo, né? Do que você simplesmente, não, mata, não resolve. Então, essas coisas a gente precisa estar sempre revisitando, lendo, para a gente não se deixar levar, às vezes, até pela emoção, né? Pelos alguns discursos, pelas pessoas que hoje querem destruir tudo que a gente tem de humanidade, criar uma sociedade utópica que, mais uma vez, não foi testada e tem consequências, né? A gente não pode abandonar esse conhecimento que nos foi dado através da doutrina espírita. Maravilha, Zé. Vou pedir para você fazer a prece final para a gente encerrar. Vamos? Vamos lá, vamos lá. Valeu. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, aqui conversando sobre as leis morais que Deus nos deu a oportunidade de conhecermos através do Teu amor, da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Vós que viveste essas leis exemplarmente, desde que vieste ao mundo, trazendo a nós o exemplo de que é possível viver em sociedade com caridade, com respeito, com amor ao próximo e, sobretudo, com amor a Deus, temente a Deus, obedecendo às leis que Deus nos colocou para a nossa melhoria moral, intelectual, material. A vós nós agradecemos e rogamos, Senhor, que nos abençoe a terra do Brasil, a pátria do Evangelho, que sobre esse nosso país possamos manter o Evangelho vivo nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos ortodoxos, nos templos evangélicos, que todos nós, que muitas das vezes tivemos de forma tão particular, mas que possamos, Senhor, ter o Evangelho como base de nossas vidas, como base de convivência, como base de trabalho, de caridade, de fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Valeu, Zé. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. E aprendi bastante com as leis morais, hein? E temos mais 6, hein? Vamos marcar depois para as outras 6. Vamos sim. Um abraço. Tem coisas interessantes. Vou me despedir do pessoal aqui. Grande abraço, Zé. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma live. Agradeço demais, né, a presença de todos aqui, os comentários, os beijos, e possamos, semana que vem, mais uma vez estarmos juntos, tá bom? Boa noite a todos e que Jesus esteja em nossos lares, nossos corações, principalmente. Boa noite, pessoal.